Olá, eu sou Robéria Viana, este é o canal As Virtudes de Maria e a gente vai falar hoje sobre o capítulo 3 do Tratado da Devoção à Santíssima Virgem, que consiste na consagração a Jesus Cristo por Maria. O capítulo 3 ele aborda as escolhas da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Ele fala sobre as falsas devoções e também sobre as práticas verdadeiras da consagração a Nossa Senhora, a Jesus por meio de Nossa Senhora, Então a gente precisa distinguir qual é a prática que mais agrada ao coração de Maria e aquela que vai glorificar perfeitamente a Jesus. Então, das inúmeras práticas que existem, é preciso que a gente encontre aquela que mais agrada ao coração de Jesus, Então, o demônio, ele é muito astucioso, Então, ele vai fazer de tudo para que confunda a nossa cabeça, para que as práticas que a gente faça sejam imperfeitas. Então, nós precisamos ficar atentos, nós precisamos ter discernimento para entender quais são as práticas que realmente vão glorificar Jesus e quais são aquelas que de algum modo são fúteis. Práticas que muitas vezes desagradam ao coração de Jesus e que a gente continua fazendo. Então, é preciso que a gente faça um exame de consciência, é preciso que a gente pesquise sobre as práticas de devoção à Santíssima Virgem, a Jesus Cristo, Todas aquelas práticas que vão nos levar a Jesus. Então, é necessário que a gente tenha um discernimento, que a gente faça uma pesquisa daquilo que mais vai agradar o coração de Jesus, Como eu havia falado, o demônio ele é muito astucioso e muitas vezes ele nos faz acreditar nas nossas próprias verdades, E faz com que a gente pense que a gente está fazendo certo e, no entanto, a gente nem está, Então, a gente constrói as nossas próprias verdades, a gente acredita que a gente está fazendo certo e, na verdade, nem está agradando ao coração de Jesus. Então, é preciso ter muito cuidado com essas atitudes, Muitas vezes a gente constrói uma prática e nem sabe que isso está desagradando ao coração de Jesus. Mas como, Robéria? Como é que a gente pode identificar essas coisas? Com o exame de consciência. Muitas vezes a gente se esconde no pecado e isso desagrada ao coração de Jesus. Muitas pessoas dizem, não, mas Jesus é misericordioso, mas ele vai me perdoar, Claro, Jesus é misericordioso, ele vai perdoar, mas a gente tem que entender que na própria cena da pecadora caída, Jesus pede para ela seguir adiante e não peque mais, E não é um assim, eu vou pecar o quanto eu quiser que Jesus vai me perdoar, porque ele é misericordioso, Não é assim, essas atitudes elas não são certas, Jesus é misericordioso, sim. Jesus tem compaixão de nós, Também não estou dizendo que a gente não pode errar. Claro que sim, nós somos humanos, existem as quedas, mas o que eu estou tentando dizer é que não é uma brincadeira, A gente tem que entender isso. Ser de Jesus é ser radical, é ser santo de verdade, é buscar essa santidade concreta de verdade, É realmente fugir das ciladas do demônio, realmente se afastar do pecado verdadeiramente, Não é estar em uma situação de pecado e acreditar que por Jesus ser misericordioso eu posso continuar pecando a minha vida toda. Não é assim, As pessoas precisam entender, nós precisamos entender isso, Em Apocalipse ele diz, que
ele abomina essas situações, né? No Apocalipse capítulo 3, no versículo 15, ele diz: Conheço as tuas obras, não és nem frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, mas como és morno, nem frio nem quente, vou vomitar-te. Ou seja, a gente só vomita aquilo que está dentro de nós, né? Então, nós estamos em Jesus, nós estamos inseridos em Jesus, né? Mas a gente faz escolhas, né? E muitas pessoas, nós estamos fazendo escolhas ruins. Muitas vezes estamos escolhendo pelo pecado e continuando no pecado, né? Então Jesus, ele não se agrada disso, então ele nos vomita, ele nos coloca para fora, ele nos afasta, né? Para você entender que Jesus é misericordioso, sim, ele quer estar conosco, nós já estamos com ele. Mas a situação de pecado, estar em pecado, faz com que nós nos afastemos de Jesus. Entenda, não é Jesus que se afasta de nós, somos nós que escolhemos nos afastar de Jesus pelo pecado, né? Então, é isso, o pecado mortal, ele tira essa graça de estar perto de Jesus, da caridade, do amor, da amizade de Jesus, né? Então, nós precisamos ficar atentos a isso, né? O pecado, ele é a pior desgraça do ser humano, né? No sentido mais forte mesmo da palavra, porque ele nos afasta de Deus, ele nos afasta daquele que nos criou e que nos quer perto, que por Maria quis se aproximar tanto de nós para poder nos perdoar dos pecados, e a gente continua machucando o coração de Jesus, né? Você pense no seu irmão, na sua mãe, no seu pai, na pessoa que você mais ama, e imagine que essa pessoa ama tanto você, mas você continua machucando essa pessoa, né? Deus precisa ser próximo de nós, né? Imagine você flagelar sua mãe. Nós flagelamos Jesus com o pecado, né? Então, é preciso entender, colocar as circunstâncias perto de nós, né? Esse exemplo que eu dei, flagelar a mãe, né? Para você entender, a gente flagela Jesus com o nosso pecado, né? E ele é misericordioso, ele quer você, ele quer lhe resgatar, ele abandona as 99 para ir ao teu encontro. Mas você precisa desejar, você precisa escolher estar com Jesus, né? Então, vamos lá. O capítulo 3, ele é dividido em 2 artigos, né? O primeiro artigo, ele vem falar dos sinais da falsa e da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, né? O primeiro ponto, que são os falsos devotos e as falsas devoções. Então, ele fala que os falsos devotos existem 7 tipos, né? Os devotos críticos, que são os sábios, os conhecedores da palavra de Deus, mas que, no entanto, em relação às práticas a Maria, o terço, as procissões, o rosário, né, o ofício, eles se negam a fazer porque eles acham que isso desagrada ao coração de Jesus, né? Então, eles escolhem somente terem práticas para Jesus, ou seja, as práticas de Maria é como se eles abominassem, e muitas vezes eles fazem com que as pessoas deixem de fazer. Robénia, se eu quiser fazer apenas as devoções para Jesus, apenas as práticas para Jesus, eu posso? Claro que pode, né? Jesus é o fim único dessa devoção. Então, a gente tem que entender, lembra que eu falei nos outros vídeos que
o sentido dessa devoção à Santíssima Virgem é para que ela purifique-nos, para que ela nos leve para Jesus de uma forma perfeita. Então, é como se ela fosse o filtro para a gente chegar até Jesus. Mas se você não entende dessa forma, se esses devotos críticos não entendem dessa forma, eles não estão errados, porque eles estão levando para Jesus. Mas entenda, a diferença é que eles não podem tirar das outras pessoas esse zelo, esse gosto pela devoção à Santíssima Virgem, entendeu? E esses críticos, eles fazem isso, entendeu? Então, não é que eles estejam errados por eles estarem fazendo para Jesus, eles estão errados por eles estar tirando a graça de outras pessoas, entendeu? Que fazem essa devoção à Santíssima Virgem. Então, a diferença é essa, né? E eles buscam afastar da igreja esses cristãos e esses tipos de louvores à Nossa Senhora. Então, é isso que está errado. Não é certo você fazer com que uma pessoa deixe de acreditar numa devoção à Santíssima Virgem que a gente vê que é santa, que é pura. Então, a gente viu que não é certo fazer isso, né? Então, esses devotos críticos, eles acabam afastando, de certa forma, pessoas que têm essas práticas à Santíssima Virgem e, por sua vez, fazem elas acreditarem que elas estão erradas, né? Então, esses são os devotos críticos, né? Os devotos escrupulosos são aqueles que têm medo de louvar Maria por medo de desagradar, de desonrar o coração de Jesus, né? Não suportam sem desgosto que a multidão ajoelhada aos pés de Maria seja maior que aquela que se ajoelha diante do Santíssimo Sacramento, né? Como eu já havia falado, né? Eles precisam entender, esses devotos, os críticos, os escrupulosos, eles precisam entender que a nossa intenção de estar nos consagrando a Nossa Senhora é para que ela leve para Jesus o nosso coração de uma forma perfeita, né? E o nosso fim único é Jesus. Então, não tem motivo de eles pensarem que a gente está desonrando a Jesus com isso. Porque quando a gente entrega as nossas orações à Nossa Senhora, os nossos louvores, ela os transforma em perfeição para Jesus, né? Então é isso. Em relação aos escrupulosos é isso. Eles têm medo de estarem desagradando ao coração de Jesus por estarem louvando a Maria, né? Os devotos exteriores são aqueles que não têm modéstia, né? Que eles são cheios de vaidade, né? Fazem as coisas, praticam as coisas, rezam o texto, assumem tudo, né? E ficam, digamos assim, se gabando das coisas que fazem, mas, no entanto, por dentro estão vazios, né? Eles vão para as missas, participam de tudo, né? Como eu já havia falado, mas por sua vez, dentro do seu coração não tem a simplicidade que Maria carrega, que Nosso Senhor carrega. Os devotos exteriores, eles fazem tudo sem amor, né? Eles não têm aquele capricho, aquele zelo, a dedicação que nós temos em louvar, em honrar o nome de Jesus e o nome de Maria, né? É tudo por vaidade, é só para se mostrar, né, para as pessoas e acabam continuando vazio por dentro, né? Então, os devotos presunçosos são aqueles que pecam
sabem que pecam, continuam pecando, não sentem vontade de parar de pecar e se escondem através da devoção à Santíssima Virgem. Eles escolhem vestir uma capa para que as pessoas não vejam quem eles são de verdade, se escondem mesmo nessas devoções e não entendem que de uma forma simples, no falar, não está servindo para nada, né? Como eu já havia falado, Jesus ele é misericordioso, mas ele precisa que você tome uma decisão de querer mudar de vida. Como a pecadora caída, ela tomou a decisão de não mais pecar. Jesus não disse, vá e peque quanto você quiser, que eu vou lhe aceitar todas as vezes que você vier, né? Ele disse, vá e não tornes mais a pecar, né? E os devotos presunçosos são assim. Eles dizem ser cristãos, dizem ser de Maria, e no entanto provocam um desagravo enorme a Jesus, ao coração de Jesus, né? E na página 101 do tratado, ele vai falar sobre isso, né? Sem violentar-se muito para se corrigir, alegam que são devotos de Maria, que prometem a si mesmo que Deus lhe perdoará, que não hão de morrer sem confissão. Então, eles acreditam nessa falsa verdade, colocam no coração deles que Jesus é misericordioso e vai perdoar, mas não é assim, não é assim. A gente precisa de uma mudança, a gente precisa de um novo, né? Jesus, ele morreu na cruz pelos nossos pecados. E a gente precisa não pecar mais para não crucificar Jesus novamente, né? Então é isso. Os devotos presunçosos são esses que escolhem o pecado e se escondem, né, nessa devoção à Santíssima Virgem, né? Eles se enganam e continuam ferindo a Jesus e se ferindo, né? Se enganando, né? E por isso que antes da gente se consagrar, a gente precisa fazer um exame de consciência, a gente precisa se confessar, né? A gente precisa estar com o coração puro. Nessa época de pandemia, né? É difícil para a gente se confessar, mas a gente faz o nosso ato de contrição com Jesus e assim que possível a gente procura um sacerdote para se confessar, né? Mas é necessário esse encontro com Deus, essa contrição com Deus antes de se consagrar, porque a gente precisa estar sendo doado, nos doando de corpo e alma, né? Inteiramente para Jesus, né? Então, é preciso fazer esse exame de consciência. Então, aquele que assume a consagração à Nossa Senhora, ele tem esse desejo de evitar o pecado. Então, para vocês entenderem melhor, na página 103 do tratado, São Luís ele vai dizer, né? Não há no cristianismo coisa tão condenável como esta presunção diabólica, pois será possível dizer de verdade que se ama e honra a Virgem Maria, quando pelos pecados se fere, se transpassa, se crucifica, ultraja impiedosamente a Jesus Cristo, seu Filho? Ele vem nos questionar sobre isso. Como é que é possível fazer uma verdadeira devoção à Virgem Maria se não abandonamos o pecado, se continuamos no pecado, né? E os devotos presunçosos, eles vivem isso facilmente, né? Digamos assim, porque eles escolhem
continuar na vida de pecado e fazer a devoção à Nossa Senhora, não sabendo o quanto desagrava ainda o coração de Jesus, né? O quanto continua, né, a crucificá-lo, a flagelá-lo, a machucá-lo, e isso não agrada o coração de Maria, né? O quinto são os devotos inconstantes, né? São os devotos volúveis, né? Que mudam de opinião muito rápido, né? Hoje eles estão fervorosos, amanhã eles estão tíbios, estão frios, né? Eles abraçam tudo, escolhem fazer tudo, né? Começam, digamos assim, bem, e depois que eles já estão com todos os afazeres, com todas as práticas, eles vão e abandonam, né? Vão embora. Aí depois voltam e assim fica, né? Enquanto estão fervorosos, estão próximos, quando estão tíbios, estão longe, né? Esses são os devotos inconstantes. Os devotos hipócritas são aqueles falsos devotos que eles cobrem os pecados e os maus hábitos com a devoção à Santíssima Virgem, né? Enganam o mundo e por dentro estão cheios de pecado, né? Se parecem muito com os presunçosos, né? E esses são os cristãos hipócritas, né? Se escondem na devoção à Santíssima Virgem e estão cheios de pecado, por dentro estão podres, né? De pecado, né? O sétimo, né? E último são os devotos interesseiros, né? Os devotos que esperam que a oração deles, né? Que Maria alcance para eles as graças, né? São aqueles que esperam receber por estar fazendo a prática Nossa Senhora, né? Ganhar algo em troca, né? Então, esses são os 7 devotos, né? Que são os falsos devotos, que São Luís apresenta no tratado, para que a gente tome cuidado, né? Se a gente se identificou com algum, que a gente procure consertar, porque ainda estamos em tempo, né? De procurar a Santa Confissão, de se abandonar, de escolher por Jesus, de escolher a radicalidade, retirar de nós o pecado e fazer com que possamos ser servos fiéis a esse chamado tão bonito, que é a verdadeira devoção à Santíssima Virgem, que é levar Jesus ao mundo através de Maria, né? Então, a segunda parte do artigo 1, ele vem falar da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, né? Que são 5, são 5 atos de verdadeira devoção à Santíssima Virgem, que eu vou estar apresentando para vocês agora, né? A verdadeira devoção, ela é interior, então é o nosso coração, é o profundo, é o arder do Espírito Santo dentro de nós, né? A verdadeira devoção, ela é eterna, né? É aquela confiança em Nossa Senhora que vai nos consagrar a Jesus, que vai nos mostrar a Jesus. Então, é a confiança cega de que ela escuta os nossos pedidos e que ela entrega a Jesus tudo perfeito, né? A terceira é a devoção que é santa, a verdadeira devoção que é santa. Ela nos leva a querer retirar o pecado de dentro de nós. Por isso que não possamos ser devotos presunçosos, hipócritas, né? Que vemos a situação de pecado, sabemos que é pecado e continuamos no pecado, né? Então, essa verdadeira devoção, ela nos faz desejar a santidade, né? Nos faz querer abandonar o pecado. Ah, Roberta, mas eu não vou pecar nunca mais, isso é impossível, nós somos humanos, né?
O pecado, ele faz parte de nós, da nossa essência, né? Nós somos concebidos com o pecado. Então, a gente tem o pecado, mas a gente tem que buscar a santidade, né? Buscar retirar esse pecado de dentro de nós, né? Decidir decididamente, né? E desejar se afastar mesmo do pecado, porque o pecado ele desagrada o coração de Jesus, né? E a gente já viu que não é uma verdadeira devoção. Se o pecado estiver, né, nós somos vomitados. Então, a verdadeira devoção à Santíssima Virgem, ela cria em nós esse desejo de buscar a santidade, de buscar as virtudes de Maria, né? A humildade, a oração, a obediência, a paciência, a sabedoria, tantas virtudes que Nossa Senhora tem. Então, a verdadeira devoção, ela nos impulsiona a buscar as virtudes de Nossa Senhora, né? A quarta verdade, né, é sermos constantes. Ou seja, essa verdadeira devoção, ela nos leva a nos firmar, fixar, né? Perseverar na prática da oração, na prática do jejum, né? Nas missas, sermos fiéis àquelas práticas que a igreja nos ensina, né? E se opor a tudo que vem do mundo, né? Então, a quarta verdade, ela vem dizer isso, que ela nos faz ser constantes, firmes, né? E no bem, em tudo que a igreja nos oferece, em tudo que essa verdadeira devoção nos oferece. Então, essa firmeza, essa constância, né, de perseverar e de desejar chegar até o fim. A verdade, ela é desinteressada. Ou seja, a gente não deve esperar que recebamos graças por estarmos nos consagrando a Jesus por Maria. Como? Tudo que a gente fizer a partir da consagração, Nossa Senhora, ela vai entregar os méritos de tudo que a gente fizer para aquele que mais precisa. Como? Toda oração que a gente faz, a gente ganha indulgência, né? O Santo Terço, a gente está construindo o nosso degrau para a santidade. Quando a gente se consagra a Nossa Senhora, tudo que a gente faz, a gente tem que entregar para ela. E ela vai fazer para aquele filho que mais precisa. Ou seja, a minha oração não vai pertencer mais a mim, ela vai pertencer a Nossa Senhora. Ah, Roberta, então eu vou deixar de pedir pelos meus? Não, você vai continuar pedindo, né? Mas aqueles méritos para Nossa Senhora vão ser transferidos para aquele filho que mais precisa. Talvez seja você mesmo, né? Mas é Nossa Senhora que vai dispensar essas graças conforme aquele que mais precise no momento, né? Então, finalizando essa quinta verdade, a gente parte para o artigo 2, que são as práticas. Essa parte do capítulo 3, ela é mais prática, né? Ela vai nos informar aquilo que a gente deve fazer para uma boa consagração, né? Para se tornar um bom consagrado, um bom escravo de Nossa Senhora. Então, ela fala das práticas comuns, né? Que é a interior, honrar Nossa Senhora como Mãe de Deus, né? Sobre todos os santos. Primeiro a Jesus, depois Maria, né? Meditar nas virtudes, como eu havia falado, a gente precisa conhecer de Maria para a gente buscar ser mais parecido com ela, né? Ela é a criatura perfeita de Jesus, então a gente tem que buscar ser semelhança dela, né? Contemplar a sua grandeza, fazer-lhe atos de amor, louvor e reconhecimento,
invocá-la cotidianamente, né? Cordialmente, né? Ser gentil, ser agradável, oferecer-se e unir-se a ela, e em tudo desejar agradá-la. E o oitavo, eu vou ler para vocês aqui, está na página 114. Começar, continuar e acabar todas as ações por ela, nela, com ela e para ela, a fim de fazê-la por Jesus Cristo, em Jesus Cristo, com Jesus Cristo e para Jesus Cristo, nosso último fim, né? Então, o oitavo, né? Essa oitava prática comum, ela nos diz que tudo que a gente fizer tem que entregar nas mãos de Maria, para que tudo seja para a honra e glória de Jesus, né? Aí, nessas práticas comuns, tem as práticas exteriores, né? Alistar-se em uma confraria, né? Confrarias são instituições, associações de caridade, né? Então, a gente tem que se associar a uma ação de caridade, fazer alguma caridade, ajudar algum projeto, né? Que faça caridade. Publicar seus louvores, ou seja, falar de Maria, né? Espalhar para o mundo inteiro essa mulher maravilhosa que tem um único e exclusivo objetivo, que é trazer Jesus para nós, né? E nos levar para Jesus, né? Dar esmola, jejumar, mortificar-se, né? O espírito para honrar Nossa Senhora, né? Trazer consigo as insígnias, né? São os sinais, né? O terço, a cadeia, o escapulário, a medalhinha, né? São os sinais de consagração a Nossa Senhora, de devoção a Nossa Senhora, né? Recitar com devoção, atenção e modéstia o terço e o rosário. O terço ou o rosário, né? Então, a gente tem que ter esse zelo, esse cuidado com as orações, não fazer de qualquer jeito, né? Tanto o Santo Terço, o ofício, o rosário, independente da oração que você escolha, mas é fazer de coração, né? É entregar realmente a sua alma na oração para que Nossa Senhora possa levar para Jesus, né? O mais íntimo da sua intenção. Cantar e fazer cantar em sua honra cânticos espirituais. Fazer genuflexão ou reverências com 60 ou 100 vezes a frase Ave Maria Virgem Fiel ou Ave Maria Mãe de Misericórdia. Ter zelo por suas confrarias, né, por suas instituições de caridade, né, carregar as suas imagens nas procissões e trazê-la consigo como arma contra o demônio, né? Roberta, eu vou carregar a imagem de Nossa Senhora na procissão. Não, é ter o zelo pelas procissões que são conferidas a Maria. É isso que o tratado está falando, né? Fazer ou mandar fazer imagens que representem para serem colocadas nas nossas casas, aqui atrás, imagem de Nossa Senhora das Graças, né? Nas igrejas, nas entradas da cidade, né? Nessa parte que fala da confecção das imagens, eu entendo que a gente precisa estampar que a gente é de Maria, né? Então, se a gente puder ostentar uma medalhinha, se a gente puder ter no nosso trabalho uma imagenzinha de Nossa Senhora, né? Que façam as pessoas entenderem que nós somos diferentes. Nós vamos a Jesus por meio de Maria, né? Nós somos gerados por ela, porque nós desejamos ser servos perfeitos, escravos perfeitos, né, de Jesus. E por fim, consagrar-se a ela de uma maneira especial e solene, né?
Então a gente tem que entender que todas essas práticas comuns, elas precisam nos levar a um único fim, que é Jesus Cristo. Né? Eu acho que durante toda essa introdução, capítulo 1, capítulo 2, a gente sempre vem falando dessa questão. Mas é para que realmente fique fixo dentro de nós que Maria ela tem um único propósito, né? É nos entregar a Jesus. Esse é o fim de tudo, né? E na parte 2 do artigo 2, né, ele fala da prática perfeita, né? Que é aquela prática interior, é a prática da alma, né? É quando, de uma forma simples e sublime, a gente consegue se interiorizar em Maria. E quando a gente faz dela a nossa amiga, a nossa intercessora, o nosso tudo, para que Jesus se torne o nosso tudo, né? Então, essa prática perfeita é esse íntimo, né? Essa revelação do refúgio que precisa ser Nossa Senhora. Então, a gente precisa sentir no coração a vontade de exalar essa prática perfeita. As práticas comuns são muito importantes, mas a prática perfeita, que é aquela que a gente não precisa gritar aos quatro cantos que a gente está fazendo, né? Mas que a gente precisa sentir no nosso coração, sentir no nosso peito, na nossa alma, né? Então, eu finalizo, né, essa partilha do capítulo 3, cantando uma música para vocês, né, nas práticas exteriores, né, tem cante e faça cantar músicas em sua honra, né, e essa música, ela é muito bonita, é de Missionário Shalom, e faz com que a gente entenda a simplicidade de Maria, e o quanto ela nos quer mostrar Jesus, né? Livre coração, a Deus se entregou, e em cada promessa soube confiar, sem medo esperou os planos de Deus, e em seu coração fez-se um novo céu. Neste céu posso habitar, pois eu sei que o teu amor de mãe me faz perder o medo de te amar também e te chamar assim, mãezinha Maria, minha mãe, me faz perder o medo de te amar também e te chamar assim, mãezinha Maria, minha mãe. Que você perca o medo de chamar Maria de mãe, que você perca o medo de gritar para o mundo que você é um filho consagrado de Maria e que na simplicidade dela, ela possa acolher todo o nosso coração e levar inteiramente para Deus, né? Que Maria possa nos ajudar a ser cada vez mais melhor para Jesus, servos fiéis que damos o nosso tudo, né? Mas principalmente que arrancamos o nosso coração e entregamos nas mãos de Maria para que ela possa purificar e levar para Jesus. Então, fiquem com Deus, Deus os guarde e até o próximo vídeo. Amém.